Isso. Porra, Vamos cara. lá. Olá, gente. Daniel Neves, do Conecta Música e Mercado. E agora, hoje nós vamos falar com o Yamandu Costa, um dos principais violonistas do planeta. Mas nosso papo aqui não vai ser pedir para o Yamandu tocar. Isso vocês vão conferir no Spotify ou nos shows que o Yamandu faz. A gente vai entender o que está por detrás da composição do Yamandu. Qual que é o processo criativo do Yamandu. Yamandu, como você está? Obrigado por vir. Obrigado você pelo convite. Poder bater esse papo interessante, dividir com todo mundo aí que está assistindo a gente. É muito legal poder abordar esse tipo de criatividade. Obrigado realmente pelo convite. Estamos muito bem aqui, já entrando no inverno em Portugal, perfeito para tomar um chimarrão, enfim, já está começando a mudar o ambiente das ruas, mas muito felizes com o teu convite. Muito obrigado, Yamandu. Yamandu, qual que é o teu processo de criação de uma composição? Explica um pouco, assim, você acorda, tem sempre mitos, né? Assim, então, eu acordo com a ideia, com a melodia na cabeça. Qual que é o teu? Pois olha, eu como venho de uma formação de música popular, né? Eu não tenho uma regra e nem uma disciplina de composição, né? A gente sabe de muita gente que fala, né, que compor é um trabalho como qualquer outro. Você acorda e vai para frente do computador ou se debruça sobre o instrumento, procura coisas, tem maneiras de compor que são mais técnicas, dependendo da música que você quer fazer, dependendo do que se propõe, né, o tipo de música que você quer fazer. No meu caso sempre foi muito natural e faz parte de uma inquietude, né, de uma inquietude de conseguir continuar, né, as referências que nós temos de uma forma geral, né, de músicas que você ouviu, de músicas que estão fazendo falta no repertório. Eu me baseio muito nisso. Por exemplo, eu gosto muito de pensar num concerto, numa apresentação, que essa apresentação tenha um leque, uma gama de cores muito diferente, assim, né, para as pessoas serem surpreendidas, né, por nuances, por ambientes que as composições podem trazer. Então, quando eu penso num roteiro de um show, sempre eu fico procurando o que falta, assim. Puta, o que está faltando dentro desse roteiro, né? Uma música que tem uma harmonia mais sofisticada, uma coisa um pouco mais intimista, ou de repente alguma coisa mais romântica, uma coisa triste, dependendo do que está fazendo falta para preencher uma diferente maneira das pessoas conseguir entrar dentro do teu universo sonoro, né? Então, quanto mais diferente a música que você quer compor, né, maior é o desafio. Isso é muito legal, poder ter sempre essa inquietude de querer encontrar coisas novas, e até porque essa coisa da composição te dá muita vontade de mostrar, dá vontade de Mas como que é trocar, a tua né? memória musical? Eu faço as músicas e gravo, Tá. normalmente, de uma maneira ou de outra, né? Agora com Sempre foi essa... assim ou não? Sempre foi assim. Eu me esqueço muito das músicas também. Eu gravo em álbuns. Agora, com essa dinâmica digital que a gente está vivendo, a gente faz vídeos e eu coloco elas no ar, né? Pelo YouTube, pelo meu canal do Spotify e tal, em algumas compilações. Então, é uma maneira de você ir jogando as coisas assim. Tem algumas composições que ficam, que você acerta mais a mão mesmo. Existe esse momento da inspiração que você está com o canal aberto, né? E as coisas funcionam. É uma coisa meio que não tem muita explicação, né? Acontece naturalmente. Tem composições que ficam. Tem composições que você grava e esquece. Depois de, sei lá, 3 ou 4 anos, você lembra e gosta de novo, se apaixona de novo pelo tema, volta a tocar nas apresentações. No meu caso, como eu não tenho uma carreira de música pop e tal, não tem essa coisa da música, como é que eles chamam mesmo? A música de Comercial? trabalho, né? Isso. Não tem a música de trabalho, eu não tenho, né?
não se trata de hits, nada. Eu não tenho esse compromisso com a indústria. E é um lado muito gostoso isso, que você pode estar mostrando sempre coisas novas. Eu acabei de fazer um concerto semana passada em Nuremberg e toquei 3 temas novos assim que eu fiz durante a pandemia. E aí eu explico um pouquinho, né? Quer dizer, qual é a intenção dessa Mas composição. você pensou esse tema, de repente, em algum momento do seu dia, gravou ele, né? E depois Aham. você estuda, quer dizer, ou você escreve ele, né? A tua formação, ela é acadêmica ou ela é Não, não. 100% autodidata? É 100% autodidata. Eu tenho muito pouco contato com a música escrita. Escrevi algumas coisinhas no início, assim, muitos anos atrás, e não levei adiante isso, um pouco por preguiça e um pouco por ter essa vida de solista, tocando sozinho. É muito difícil você precisar ter essa organização dos papéis, né? De ter outros músicos. Claro que quando eu vou tocar com uma orquestra, a organização é outra, você tem que ter todas as partes e tudo mais, a maneira de trabalhar, de ensaiar é outra. Mas como no meu caso, a grande parte do tempo eu estou tocando sozinho, essas músicas elas estão na minha memória, né? E estão frescas na memória, normalmente, porque eu vou mudando esse repertório. Tem alguns temas que eles já estão incorporados dentro da minha performance, da maneira normalmente que eu me apresento sozinho e tal. Tem temas que estão sempre presentes. Mas é muito gostoso poder estar sempre fazendo coisas novas mas uma coisa interessante que você está falando, como é que acontece? Eu acho que a criação, pelo menos comigo, funciona muito quando você está com a cabeça vazia, sabe? De manhã você é um cara diurno ou você é um notívago assim? Não, sou diurno. Gosto muito da noite, né? Enfim, quando tem alguma festa boa para fazer, eu vou longe dentro da noite. Mas gosto de acordar cedo, gosto de dormir cedo também, gosto de tudo. Assim, sou um cara bem eclético nesse sentido. Claro que para compor é melhor você estar com a cabeça limpa e descansada e sem compromisso. Aí que tá. A vida da gente vai ficando cada vez mais cheia de coisa, mais cheia de compromisso, e isso interrompe muito o processo criativo. Comigo funciona muito, por exemplo, nessa pandemia agora, no início, né, quando fechou tudo e foi aquela coisa estranhíssima. Aqui em Lisboa, os parques ainda enquanto estavam abertos, eu pegava os meus 2 pequenos, os filhos pequenos, e levava eles para tomar um ar e tal, levava num parque que tem aqui perto, Parque Eduardo VII, um parque muito bonito. E aí eles ficavam brincando de patins, de skate, aquela coisa no parque. Uhum. E esse era o momento, eu levava meu chimarrão, que é de lei, né, para um gaúcho. Tá junto do seu chimarrão, inclusive está aqui o meu parceiro de sempre. E os meninos ficavam brincando e eu estava com o violão e com o chimarrão. E nesses momentos é que vem as coisas. Você começa a brincar, acariciar o instrumento, a passear por passagens harmônicas que você acha interessante e tal. E aí Agora, você faz associação? Associação no sentido de você falar, puta, ou por cor, você citou cor em um momento aqui, né? Ou por situação, então fato. Então você carrega um sentimento e cria, né, a partir dele. Ou você faz como por, sei lá, de repente você está fazendo algumas passagens harmônicas e você sente que aquele conjunto ali funcionou melhor. Ou é tudo junto? Depende o que te remete, né? Depende o que você está procurando. Por exemplo, a gente foi passar um mês durante as férias aqui de verão na França. A minha mulher é francesa e tal, tem uma casa de família no interior da França, e a gente foi ouvindo um grande compositor francês que se chamava Michel Legrand, que é um craque, assim. E durante o caminho, quer dizer, você já se apaixona, cada vez que você escuta, você fica louco, né, Qual que é com o a nome obra do dele? cara. Michel Legrand. Tá. É um grande da canção francesa e do mundo, um cara que fez muita trilha de filme. Nossa, um craque, assim, assim, do nível de um Tom Jobim, assim, para a França, sabe? E aí eu cheguei lá no interior da França e tal, e peguei o violão e fiz um tema para ele, uma homenagem mais ou menos, assim, dentro do sentido
que eu entendo da música dele, né? Isso é muito legal. A composição também tem isso. Tem uma maneira de você se aproximar da linguagem do outro, né? Mas você já estava com ela na cabeça? Assim, pelo menos algum... Não. Isso não. Às vezes acontece, né? Tem uma melodia que fica te perturbando que você, nossa, tem melodias que ficam voltando em loop na cabeça da gente até você sentar e resolver aquilo. Às vezes parece que é uma mensagem que está entruncada ali, que você só resolve quando trabalha um pouco em cima, e aí consegue desatar aquele nó da ideia, né? Que fica no subconsciente, na memória, na memória emocional musical da gente. E isso acontece, e isso é normalmente o que acontece, entende? São coisas que você vai desenvolvendo, né? Normalmente quando está com a cabeça limpa, quando está tranquilo, é que vem as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez eu vi uma entrevista de um poeta, Ferreira Goulart, grande poeta, Grande poeta. na revista Bravo. E a repórter fez a seguinte pergunta. Na verdade, ela estava conversando com ele. Ela falou assim, não, porque o dom... Aí ele parou e falou, dom não. Dom não. Eu tenho uma predisposição genética para a poesia. E a explicação dele, eu sempre conto essa história porque me chamou muita atenção quando eu li. Falou assim, olha, se fosse dom, então um bom ladrão teria o dom de roubar, né? Um bom assassino teria o dom de assassinar. Eu tenho uma predisposição genética para a poesia. Você deve ter ouvido todo mundo falar que você tem o dom, né? Assim, tem o Sim. dom. Como você se enxerga? Porque você, ao mesmo tempo, você tem os caras que você admira. E fala, putz, eu queria ter tal coisa daquele cara ali. Né? Isso é complicado, né? Eu acredito muito numa facilidade, né, que você tenha, não só para música, para algumas coisas, né, essa coisa que vem com a índole do cara, né, naturalmente, né. Eu não sei se é um dom, porque a quantidade de trabalho que está envolvida nisso, quer dizer, a quantidade de concentração, independente do dom que está envolvida nisso, é uma vida inteira. Boa. É um canal de concentração, de foco, né, de uma vida inteira. Então, Tom Jobim que falava, né, que a inspiração dele era o prazo, né? E também tem isso, você tem que, quer dizer, você tem que colocar prazos para as coisas que você tem vontade de fazer, né? Para conseguir organizar e conseguir colocar isso num caminho que seja produtivo, né? Que você não fique dando volta, daqui a pouco você fica dando volta, e começa a acender uma vela para cada santo, fica perdido no meio daquele tanto de informação, né? Mas essa coisa que as pessoas adoram, né? O gênio, aquele cara é um gênio. Meu Deus do céu, eu não acredito em nada disso. Eu acho que é uma quantidade de foco, de trabalho, de amor envolvida, que qualquer profissional, em qualquer área, para fazer alguma coisa bem, tem que ter, entende? Agora, você nasceu ali na tua infância, você já teve contato com o instrumento. Como é que isso foi sendo desenvolvido dentro da tua vida? E com quantos anos, de fato, você falou, puta, não vou conseguir ser engenheiro, dentista, né? Que nem o Ginga, né? Você Sim. falar, vou ter que ser violonista mesmo, porque não vai ter saída. Como é que foi Não, essa infância? isso foi muito rápido, foi muito ligado à criação, né? Eu nasci numa família de músicos. O meu pai era um compositor, cantautor, né, multi-instrumentista, que tinha um grupo de música regional lá no sul do Brasil. Eu me criei dentro da música, dentro não só da música, do sonho da música, mas da realidade da vida do músico, né? Imagina, tinha um grupo de baile, a gente tinha aquelas aparelhagens de som que a gente levava dentro de um ônibus, aí chegava e montava tudo aquilo. Era o final de semana inteiro tocando em lugares diferentes. Então a família inteira ajudava a realizar aquilo. Era o sustento da família. Então eu costumo dizer que não escolhi profissão, nunca nem me passou pela cabeça. Lá pelos 4, 5 anos de idade, mais ou menos, eu já sabia que eu ia ser músico, que eu ia fazer música de uma forma ou de outra, né? Comecei cantando, né, nesse grupo. Eu era o artista mirim, criança desse grupo, e era muito engraçadinho, né? As pessoas adoram essas coisas de criança cantar e tal.
E logo em seguida, lá pelos 7 anos, eu vi um concerto de um argentino em Porto Alegre, o Lúcio Yanel, que mudou a minha vida. Quando eu vi esse cara tocar, eu fiquei em estado de choque, né? Me paralisou, assim. O Lúcio foi a minha grande inspiração, né? Meu grande despertar, assim, para o instrumento violão. E quando eu foquei naquilo do violão, nossa, se resolveu tanta coisa, assim, pelo menos se resolveu de uma maneira muito inquieta, né? Porque aí começou uma busca que não tem fim, que não tem chegada. Então, para mim nunca foi uma escolha de profissão, assim, sempre foi uma busca pela beleza mesmo e por esse Agora, universo, né? Que o tempo vai passando e você como é que se fala? Vai se o significado ele vai ficando cada vez mais forte de outras maneiras, né? Quando você começa a ficar um pouco mais maduro, enfim, estou com 40 anos, sou muito jovem ainda, mas vai se ressignificando toda essa linguagem da música, né? Hoje em dia é uma coisa que me faz bem, é um vício, é um trabalho, é tudo junto. Então, você deve ter ouvido também todo mundo falando do Rafael Rabelo, você é Rafael Rabelo, né? Quantas vezes você ouviu isso? Você consegue contar ou não? não, Essa... eu fico com muita pena do Rafael quando fazem isso, porque ele era um músico de um nível tão alto Você foi que sacana com você, mas não, tudo bem. não, é uma sacanagem. As pessoas adoram, né? O pensamento humano tá cheia de comparações, tá cheia de obviedades, como o melhor, como o gênio, como não sei o quê. As pessoas adoram, né, esses significados, né? Quem é mais forte, quem é mais bonito, quem é o mais e o menos, sabe? Essas coisas básicas, assim. Isso chama atenção, né, na cabeça das pessoas, enfim. E isso é uma coisa tão rasa, tão, não, enfim, né, tabloide, né? Total, total. Mas é porque ela é simples, né? Assim, a Isso. referência ela serve para simplificar o entendimento. Voltando, falando da composição. Você está morando em Portugal há quanto tempo? Estou perguntando isso para chegar numa outra pergunta. Estou morando em Portugal desde o dia 17 de dezembro do ano passado, de Tá. 2019. Mas a tua carreira internacional ela já vem desde seus 20 anos. Por aí, eu comecei a viajar para fora do Brasil com uns 22 anos, mais ou menos, uns 18, 20 anos atrás. Eu já comecei a plantar algumas coisinhas por aqui, né? E a pergunta, então, é o seguinte: ah, existe alguma diferença de inspiração morando fora? Porque você tem um cenário diferente, a comida é diferente, né? Então você tem um meio ambiente diferente, uma atmosfera. Isso influencia ou não? Isso é uma pergunta, sim, leiga pra caramba, mas eu tô assim querendo, como você falou Acho o que lance tudo, é de tudo que indo para França. é tudo que te cerca influencia, né? Ainda mais quando você está sensível a isso e é um curioso incurável como eu, de estar sempre querendo descobrir coisas novas e tal. Agora eu estou fazendo uma formação nova aqui, estou trabalhando agora há poucos minutos atrás, antes da gente começar a entrevista, eu estava ensaiando, né, com um músico português e um outro músico argentino. E esse músico português, o Luiz Guerreiro, um grande guitarrista português, ele me apresentou um cantor chamado Fausto, que é um cantor, um cantautor, né, um compositor-cantor, aqui de Lisboa. Ele me apresentou um negócio que eu nunca imaginava, porque quando a gente pensa em Portugal, a gente pensa em fado, né? Imediatamente em É fado, aquela né? história do tango e samba, né, para o Isso, Brasil e isso. Argentina. E o cara me mostrou uma canção lisboeta mesmo, tipo um estilo de canção lisboeta de uma beleza que eu fiquei doido, assim. Então isso não tem fim isso, né? Você vai descobrindo as coisas e tudo isso vai te influenciando, vai te rodeando de informação nova e essas coisas vão chegando, você vai incorporando, vai entendendo, você entende melhor a cidade, os costumes, e as viagens, né? Nossa, quando você vai para os lugares assim diferentes e tal, quando você escuta a música do lugar, parece que é a fotografia mais linda daquilo, né?
de uma Hoje que forma você tão... compõe, você pensa em álbum ainda? Você tem o costume de pensar em álbum ou você pensa em single? Tá cada vez mais confuso. Eu acho que para uma grande parte a gente ainda, eu sou do meio do caminho, assim, quer dizer, tô bem nessa transição, né? Eu ainda gravei álbuns vários e ainda existia gravadoras, né? Um pouquinho, já estava no final, mas ainda existia. E agora essa adaptação toda nova é uma coisa que vai confundindo também bastante a gente. Eu comecei a fazer há uns 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, eu comecei a investir muito em fazer vídeos, né, para o meu canal do YouTube e tal. E eu nunca imaginei que esses áudios eles também virariam álbuns, né? Hum. Então são coisas hoje em dia que são, como é que se fala? Elas são reaproveitadas de uma forma ou de outra. Você vai gravando vários e vários vídeos e tal, os que você gosta mais, eles, no meu caso aqui, eles vão virar álbuns para as plataformas imediatamente. Eu tentei gravar um álbum de violão solo uns 2 anos atrás e não gostei do resultado, não pelo toque, mas pela conjuntura geral né, do álbum e tal. Então, tá cada vez mais difícil pensar em álbum, pelo tempo das coisas, como as coisas estão ficando mais pulverizadas também, às Sim. vezes vale mais a pena você trabalhar mais um tema e lançar um single. Você fica multimídia, E na verdade, né? Hoje você você... fica, quer dizer, tentando juntar uma pecinha com a outra e tal, e alimentar uma diferença grande de coisas, né? Você sente E diferença da sua carreira, assim, né? Ou melhor ainda, qual é a grande diferença de quando você, então, começou, né? Assim, então, tinha gravadora, tinha isso, de estrutura, e para agora? Você se sente mais, muito abre aspas, assim, mais independente agora do que na antes? verdade, a minha história sempre foi muito independente, né? Eu gravei o primeiro álbum pela Eldorado, na época, quando eu ganhei o prêmio Visa. Isso foi em 2001. Nossa, faz um tempão já. E depois disso, eu acho que eu gravei mais um disco por uma gravadora, fiz uma parceria com a Biscoito Fino, 2 discos que eu gravei com Dominguinhos e tal, que foram pela Biscoito Fino. Alguns outros foram distribuídos pela Biscoito Fino. Mas as produções sempre foram independentes. Mesmo esses discos que eu gravei com o Dominguinhos e com o Paulo Moura e tal, foram produções independentes que eu fui apresentar para a Biscoito, né? E eles tiveram a vontade de distribuir e tivemos uma parceria linda durante bastante tempo. Mas sempre fui muito independente. Eu acho que essa nova configuração, né, das redes sociais e, enfim, da distribuição da música dessa forma, né? Para quem tem uma inquietude e é um workaholic, assim, né? Um louco por trabalho, como eu sou, é um momento perfeito, né? Para você conseguir escoar as coisas. Antigamente eu gravava, sei lá, 4, 5 discos durante um ano e uma coisa atrapalhava a outra. Você lançava um disco, tinha que esperar e tal, e aí de vez em quando aqueles discos ficavam velhos, porque existe um tempo e um sentimento que você tem com o trabalho que ele tá ali naquele momento. Ele é uma fotografia mesmo de um tempo que os álbuns começaram a ficar velhos, entendeu? Então, nesse momento, eu gosto muito de poder estar lançando. Claro que não é a mesma coisa, é tudo muito diferente, né? É uma quantidade de informação assim que as pessoas ficam tontas de tanta coisa que é lançada e tal. Mas gosto muito, sim, dessa nova dinâmica de poder Você estar tem alguma mostrando várias ambição? coisas. Como? Você tem alguma ambição? Assim, se a gente parar, qual que é a tua ambição, né? Digo assim, e eu tô aqui eu abro para muitas coisas. Pode ser desde tocar com alguma coisa ou inventar algo. Do ponto de vista musical, artístico, qual que é a tua ambição? Mando. Olha, a minha ambição é conseguir manter esse livre-arbítrio, essa escolha, né, dos projetos. Eu acho que isso
é um tipo de sucesso tão profundo, você fazer o que você quer fazer, sabe? E acreditar naquilo. E as pessoas que te seguem, de alguma maneira, elas se identificarem com aquilo, com aquelas escolhas, né? Eu sou muito preocupado com essa linha larga da carreira, assim, né? A minha ambição se eu conseguir ficar velho, que ninguém sabe, é conseguir olhar para a obra, olhar para trás e não ter vergonha das coisas, e não, sabe? Não me arrepender das escolhas e ter essa liberdade de escolha. Eu acho que é muito difícil ter alguma coisa mais importante que isso, né? Fazer parte, sim, do sistema, mas de uma forma própria, de uma forma muito pessoal, muito íntima, né? Acho que as pessoas sentem isso também. E Isso realização de tocar com alguém, assim, que você tocou com muita gente, né? Eu sei que seria injusto você deve ter muita, mas muita gente que você gostaria de mencionar, mas teve alguma que você falou assim, poxa, esse cara eu queria tanto tocar e agora eu tô tocando aqui, caramba. Ah, sim, mas isso já tive oportunidades, como eu já falei aqui há pouco tempo aqui, né, de ter gravado esses álbuns com Dominguinhos, parceiros, amigos que viraram amigos de vida, o Borgatinho, nossa, tanta gente, João Bosco, Hamilton de Holanda, músicos tão gigantes e pessoas tão queridas, Armandinho, nossa, tem muita lembrança boa, assim. Essa coisa de quem gostaria de tocar, sei lá, os músicos, eles estão... Tem muita gente jovem chegando, né? Que a gente conhece, que a gente não conhece ainda e tal, que eu estou completamente aberto para poder aprender e fazer música. Mas E não outros tenho estilos? esses ídolos assim, dessa maneira, sabe? Esse tipo de ambição, eu acho que é muito sonhadora demais. A gente tem que deixar as coisas ir acontecendo no ritmo natural delas, assim. Vou voltar para composição de novo. Se você comentou alguns pontos anteriormente, você falou de cor, você falou que grava, né? Você falou que tem a influência da situação, do meio ali. Então, você estava com seus filhos no parque e ali você começou a desenvolver algumas linhas e pensou nisso. E como que você define o repertório, finalmente? Então, porque compor, então, você vai compondo, né? Você tem lá os pratos, né? Você vai compondo de várias maneiras, Claro. aí você deixa eles ali, aí você fala, bom, agora eu preciso fazer o repertório do show, que foi o outro ponto que você começou a falar e a gente mudou o caminho. E aí, quando é que você põe Sim. tudo junto? Como é esse processo? Na verdade, esse cardápio que você está falando, essa amplitude é muito boa de se ter, né? Porque aí você vai sentindo o ambiente que você está também. Não que necessariamente você tenha que mudar o repertório em cada lugar que você vai tocar. Mas ter essa amplitude de repertório, de coisas novas, é muito legal. É muito legal, né? Você chegar num lugar e sentir o ambiente, né? Como eu estava te falando agora na Alemanha, né? O público alemão é incrível, né? De um silêncio absoluto e tal. Era o momento perfeito para poder mostrar. E a sala era linda numa universidade lá. Nossa, uma acústica assim. O som tava bom também. O técnico foi muito bacana, o engenheiro de som. Então era um momento apropriado para mostrar coisas novas, né? Compostas durante a pandemia. Depende muito da proposta. Agora eu tô ensaiando com esse trio novo. A gente vai fazer um concerto de estreia desse trio dia 4, aqui no Tivoli, um teatro super bacana aqui em Lisboa. Então quer dizer, com essa formação ela tem a ideia de ser um encontro ibérico, né? Tendo o violão como um condutor, mas com dois instrumentos que representam duas culturas completamente distantes, né? Aparentemente distantes, né? Eu falo da guitarra portuguesa, que traz toda a cultura do fado, e o bandoneon, que traz toda a cultura do tango argentino. Então, você imagina, tem que ter uma coerência dentro desse repertório, né? Aí que se Total. começa uma pesquisa e se começa também um tipo de composição, que eu fiz alguns temas, que tenham a ver com esse fio condutor, que é da influência ibérica na América Latina e tal. Então é muito importante como é que você junta as coisas, né?
essa coerência, a plateia ela tem que sentir essa coerência, né? Ela tem que sentir que é um discurso musical, que existe um ponto a se chegar assim, que não é de qualquer jeito que se faz, tem que ter um cuidado. Isso com álbuns também, com trabalhos, né? E quando tem uma formação dessa forma tão original, a gente está no meio do trabalho, não está sendo fácil de conseguir me colocar dentro disso. Eu tô num papel meio que de acompanhador deles dois, né? Porque são instrumentos super solistas, então Sim. eu estou tendo que me ajeitar ali no meio que como um condutor desse barco. E como que é o processo, então, entre vocês três? Porque vocês vão testando, tipo, pô, faz aquela frase, vai, você segura a cama, o cara entra como solista, volta, aí ele segura... Isso é trabalho. Isso é trabalho de ensaio, não tem jeito. Ainda mais se tratando de músicos que têm a formação parecida, que são todos músicos populares, a gente não trabalha com partitura, com nada disso. Dá muito mais trabalho, né? A partitura é uma mão na roda nesse aspecto, né? Você faz anotações e aquilo fica ali estabelecido. No nosso caso, como a gente faz questão de não tocar lendo, até para ter mais intimidade com a música e poder ter como é que se fala, uma desenvoltura mais natural no palco e tal, dá muito mais trabalho. É uma coisa que, por exemplo, os temas que eu pensei, eu fiz uma ordem e mandei para eles, fiz um grupo no WhatsApp e fiz algumas gravações aqui em casa e mandei esses temas para eles trabalharem em casa. Amanhã, por exemplo, eu vou na casa do Luiz Guerreiro para passar mais uns 2 ou 3 temas para ele da forma oral, né, mais oral possível, que é passar nota por nota, assim, tocando junto, para ele entender a harmonia e tal. Então dá trabalho. Esse Não tem processo milagre. leva quanto tempo, em média? Assim, você teve já experiência com Depende. outros... Depende do prazo, né? Aí Volta vem um para Tom amigo. Jobim. Isso, aí vem um amigo, né? O prazo é super amigo dessas coisas, né? Se não tem prazo, as coisas não se dão, não se fazem. Depende, normalmente, sei lá, uns 8, 10 ensaios, pelo menos, para a gente conseguir também ter uma unidade de som, porque um grupo de câmera ele é feito de percepção, né? Então todos os músicos têm que estar muito ligados nos outros, né? Tem que estar ouvindo como é que ele tá, como é que a pessoa propõe uma linha melódica, como é que isso pode soar junto, né? Então é um grande encaixe, um grande quebra-cabeças que só acontece com a cumplicidade. Não adianta o cara, né, subir no seu pedestal, no seu ego e tal. Não, todo mundo toca bem, não tem problema. Não adianta. Isso é transpiração e é dedicação e tempo de estar junto, né? Não tem forma. Ó, pegar essa palavra que você acabou de colocar aí. Ego. Aham. Ego. É um perigo. Ajuda e atrapalha. Tem que ter, mas não pode confiar nele, ao mesmo tempo, nossa, não é fácil. É um equilíbrio danado. Como você lidou com teus 40 anos agora? Porque, de novo, aquela história de todo mundo te rotular, te falar, puto, o cara é isso, o cara é aquilo, outro. Quer dizer, como é que você se põe para baixo? Assim, para baixo não down, né? Assim, mas tipo, te falou, pé no chão, cara, né? Opa. Para eu me colocar no lugar, é só eu escutar alguma gravação minha, ao vivo, assim. Aí eu acho um desastre, pronto. Aí eu fico no meu lugar. Seu ridículo, agora você Não, foi é ridículo, verdade. não? Não, isso é verdade, é pura verdade. Pé. Não. Não, a gente sabe as limitações que tem e tem que ser humilde para conseguir lidar com isso, né? E tá sempre tentando melhorar. Então, enfim, Você tem isso dois não é filhos. falsa modéstia. Como eu tenho dois Dois meninos. filhos. Ser pai mudou, óbvio, além do teu dia estar muito mais preenchido, né? Mas musicalmente, pela maturidade que isso lhe dá, mudou algo? Muda a vida da gente, né? Muda a logística da vida da gente, né? Os caras te proíbem de morrer, né? Poxa, não é brincadeira, né?
Uma foda, né? proibição dessa não é fácil. Não. E, ao mesmo tempo, é uma grande aprendizagem, né? Eu tive uma história com o meu pai de meio traumática. Meu pai morreu, eu era jovem, tinha 17 anos. Foi um tipo de acerto de contas com isso, né? Eu acho que a gente, quando tem filho, a gente acerta muito. Quer dizer, acerta não, a gente consegue fazer um paralelo mais real, né? Do que é ser pai, né? De que a única certeza que você tem é que você vai errar e vai dar o seu melhor. Então é um bando de coisa que fica pairando na cabeça da gente. Sabe E, enfim, que tive é um uma. encontro com a tua história, né? E é uma segunda chance de você fazer tudo de novo, de você crescer de novo, de outra forma, né? Eu estava conversando com a minha filha uma época atrás e ela veio me cobrar perfeição, né? Aí eu Aham. falei, filha, eu vou ser o seu maior exemplo de decepção e eu quero que você tenha o exemplo de decepção dentro de casa. Porque se estiver Uhum. na rua vai ser pior. Então tenha dentro de casa do acerto, o do erro, da desculpa, né? Mas principalmente o da Sim, decepção. Nunca me cobra a perfeição. sim, 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 sim. Né? É, É assim, é difícil. importante pautar isso. E eles são ligados à música? Eles gostam de música. Aqui é um pouco over, como a gente fala, é um pouco exagerado, né? Porque enfim, eu penso nesse negócio o dia inteiro e a minha esposa também. A minha mulher é uma super violonista e compositora e tal, Oh, super talentosa. putz! E, poxa, ela Pô, escreve para orquestra, ela compôs uma ópera esse ano, uma pena que foi adiada por conta da pandemia, que ia ser estreada no Teatro Municipal de São Paulo. Então, ela também, a vida dela inteira é em nossa, volta da cara. música. Então, as crianças ficam um pouco sufocadas com isso, né? A princípio, quando eles eram menorzinhos, assim, eles achavam que o mundo inteiro tocava violão, né? Bom, eu imagino, vá, né? Você... Sim, sim, porque era eu e ela o dia inteiro com aquele instrumento, cada um num canto e compondo e não sei o quê, ensaiando e fazendo vídeo e bababá e bababá. Então eles, acho que ficaram um pouco assim, um pouco exagerada, né? A E convivência aqui em casa. é uma E aí cobrança paulada. também, aí a gente relaxou. No início, o Benício, que agora tem 9 anos, com 5 anos mais ou menos, ele queria tocar trompete. Tá. E aí a gente, né, encontrou um trompete para ele lá na França, a Elodie comprou e tal. E aí ele começou a estudar, mas ele que escolheu o trompete, só que ele não imaginava que seria um instrumento tão difícil, né? O cara já começar com o instrumento mais difícil do mundo não é fácil. E aí ele mostrou talento para música, né? Ah, E facilidade e tal. Aí ele começou a tocar, mas logo ele cansou assim do negócio do trompete. Já estava é, lendo é- música, tinha um som bonito, facilidade para tirar som e tal. E aí a gente fica em cima dessa corda, eu e ela, né? Porque, poxa, será que a gente força? predestiná-los, né? Será que a gente força? Será que a gente não força? Aí tem vários tem vários exemplos, né, de gente que forçou e deu certo, gente que não forçou e deu errado, gente que não forçou e deu certo, sabe? Cada caso é cada caso, né? Então é um tema assim que a gente sempre fica debatendo aqui em casa. A gente quer que eles tenham pelo menos um entendimento de que a música é uma linguagem que faz bem, né, para as pessoas e fazer música não determinantemente precisa ser uma profissão nem nada, né? Fazer música é você ter Sim. um outro tipo de idioma que você possa conversar, né? E também compartilhar isso que é o mais legal, né? Se você souber fazer 3 acordes, você anima um encontro de amigos e as pessoas quando cantam juntos, elas podem até discordar das ideias, mas a força da música une tudo de um jeito que é inacreditável. É a comunhão mais bela, né? Não é à toa que a gente vê as religiões todas ligadas sempre na música, né? Que a música é uma coisa que vem de outro lugar mesmo. Bem, qual foi o momento mais belo da tua carreira até agora, Yamandu? Pois é difícil, né? Um só é difícil. Eu nunca pensei dessa forma, assim. Mas tem coisas que mudam a vida da gente.
a oportunidade que eu tive de conhecer o Baden-Powell, por exemplo. Putz. Eu tinha uns 16 anos, uma coisa assim. Eu fiz uma abertura de um concerto dele em Porto Alegre e convivi com ele durante esse dia. E ele foi muito carinhoso comigo e tal. Foi um dia que mudou minha vida, né? Para sempre, assim. Vendo ele passar o som, vendo ele conversar com a plateia, vendo como é que era, como ele recebia todo mundo depois para dar autógrafo com a maior paciência do mundo, e carinhoso com cada autógrafo. Sabe, aquela coisa do ofício, né? O cara foi pro teatro 4 da tarde. Isso. Palavra é boa, assim, né? Assim, ela Exatamente. O cara já estava num lugar, assim, já era um senhor e tal. Não tinha que provar nada para ninguém, mas ele estava ali degustando já, no momento de voo da vida dele, que ele já estava degustando aquilo de uma forma muito mais espiritual, muito mais bem intencionada do que simplesmente atrás de uma grana, ou atrás de ego, ou atrás de elogios, né? Ele me passou uma serenidade naquela experiência e uma devoção e uma seriedade com a coisa de levar a música para as pessoas e tal, que foi um dia que mudou a minha vida para sempre. Foi um dia muito especial. Eu não me lembro exatamente quando foi, mas eu tinha uns 16 anos, era bem jovenzinho. Assim, consegui imaginar aí nas tuas palavras. Muito... Deve ter sido impactante, né? Assim, mesmo porque ele falava muito bem, né? Assim, no instrumento, né? Ele tinha uma propriedade de cenário, né? Muito. E ele fazia questão de contar um pouco das histórias, das canções. Então, ele convidava as pessoas para entrar dentro do violão dele, né? Isso que às vezes a cabeça do músico é muito ligada só na música, né? Só na música e às vezes se esquece um pouco, né? Que as pessoas saem para se distrair também, né? Claro que saem. Muita gente sai para se encontrar com a música de altíssimo nível, mas muita gente ali não está acostumada com aquilo ou enfim está a fim de rir um pouco também. Então ele sabia descontrair de uma forma muito especial e tal, fazia com que as pessoas se sentissem especiais também por estarem ali, não por causa dele, mas da comunhão de estar junto durante aquela noite, né? Isso é demais, isso é uma maneira de congregar e de juntar, né? Sentimentos bons em torno da música, né? E Amando, caminhando para as perguntas finais, eu vou fazer uma curiosidade, depois eu vou chegar na outra pergunta real. Você é um cara que se incomoda com barulho? Tipo, Não, tem aquele tá vendo? tique-tique que você fica assim, noiado, você fala, cara, que barulho irritante, porque você desenvolve um ouvido, né? Não, não, não. Não tem esse tipo de tique, não. Ainda mais com criança, né? Imagina, com criança. Tá vendo que eles estão batendo aqui? Eles estão chegando da escola agora, aqui eles estão tocando a campainha sem parar aqui, ó. Ó, chegaram em casa agora. Meu Deus, agora o que não vai faltar é barulho. Até a Bom, hora de dormir é uma barulheira. Não tenho esse problema. Às vezes até esse ruído e confusão me concentra, sabe? Eu jura? gosto de compor no meio de criança fazendo baderna. Eu gosto. Nossa. É. Assim, Eu e como gosto é que você porque grava? Qual que é teu... Você grava em casa? Ou você gosta de gravar em estúdio? Ou você tem um não, estúdio em casa? eu tenho um estúdio em casa, mas essas ideias musicais de composição a gente grava no celular mesmo. Celularzão, você Grava, põe... celularzão, bota ali, pum, e grava a ideia, desenvolve a ideia, muitas ideias perdidas, né? Dá preguiça também. Às vezes vem umas coisas bonitas e você deixa meio de lado e tal, uma pena. Também tem isso, esse processo da composição, você não tem que ter preguiça de ir até o final, né? Nas ideias. Muitas ideias são perdidas, às vezes por displicência, às vezes por falta de tempo, às vezes por preguiça. Então, quando vem uma ideia, você tem que agarrar nela e resolver. Resolve aquele assunto antes que vá embora, né? E depois foi embora aquele fio, foi embora aquela ligação ali com a criação, já era. Muito bem. Amando, muito obrigado, de coração.
Palavras que vão ecoar aí na cabeça de muita gente, né? Sempre é um outro approach, né? Uma outra forma de você entender aquele cara que você ouve, né? Então, te agradeço demais em nome do Conecta Músico Mercado, em meu nome pessoal, que é um prazer estar aqui. Poxa, E obrigado, Daniel. Obrigado. vamos para frente, tá bom? Obrigado. Um grande abraço a todo mundo que tá assistindo aí. Viva a música, viva essa linguagem que melhora a vida da gente. É isso aí. Muito obrigado, meu velho. Valeu. Yamandu, fica aí na linha. Peraí.